esta gravação que você vai assistir agora é do encontro que aconteceu no dia 10 de novembro de 2021. Nós tínhamos nos programado para discutir, conversar e esclarecer o que tem na seção 9 do capítulo 18 do livro-texto. E também falamos, nós lemos alguns pedacinhos dos parágrafos, vimos juntos tudo e conversamos também a respeito da confusão de níveis, não é, que o curso explica para nós. Nós pensamos que isso pode ser útil para todos os estudantes e, se for útil para você, por favor, ajuda a gente fazendo um comentário, dando um joinha, se inscrevendo no canal. Nós precisamos muito dessa ajuda para poder levar melhor, né, para mais pessoas a mensagem de um curso em milagres. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? A presença de vocês é imprescindível para a gente conversar, então, sobre o nosso cursinho, né? O nosso livrinho de capa azul, ok? E então, hoje, a gente, né, um estudante pediu para a gente conversar a respeito daquela partezinha lá que eu falei para vocês no vídeo, que é o capítulo 18 e a parte... Nossa, já esqueci. Né? É o capítulo 18 e a seção... 9. 9, tá? Então, e assim, alguém leu? Alguém leu? E alguém quer começar a falar alguma coisa? Porque daí a gente vai conversando. Um ponto que me chamou a atenção é o tema referente ao ciclo do medo, no parágrafo 4. Posso ler um pouquinho? Por favor. A parte que eu grifei? Isso, vê lá. O ciclo do medo está exatamente abaixo do nível que o corpo é, e parece ser todo o fundamento no qual o mundo se baseia. Aqui estão todas as ilusões, todos os pensamentos distorcidos, todos os ataques insanos, a fúria, a vingança e a traição que foram feitos para manter a culpa no lugar, de forma que o mundo pudesse surgir dela e mantê-la oculta. Isso. Esse trecho, né, ele fala dos dois mundos, tá certo? Então, ele está falando para a gente, olha, o que você vê com os olhos do corpo, com os sentidos do corpo, são só projeções, ou são só consequências daquilo que tem embaixo que você escolheu, tá? Não dá para gente mensurar, porque, ó, ele fala assim, quando você vê alguma coisa ali na frente, eu até separei para vocês, depois eu pego aqui no PDF, tá? Mas quando ele fala assim, ó, aquilo que você está vendo ali, né, com os seus olhos, com a sua percepção, é só o resultado daquilo que você escolheu antes, tá? Ali, nesse trecho, parece que ele não está falando do ego, porque ele está falando de toda uma barreira que tem e tal, né, contra o amor e não sei o quê, e tudo que tem enlamaçado ali que a gente não consegue ver, mas é exatamente isso, ó, a gente, por baixo, né, na superfície mesmo, porque o que os olhos do corpo veem? Um monte de formas e um monte de ameaça, ok? Então, se tem um monte de formas que eu não tenho nada a ver com isso, então não pertencem a mim. Se não pertence a mim, são meus inimigos, tá? É isso que ele vai falando para a gente um tempão. Então, a gente olha e vê um mundo inteiro à parte lá. E a gente não sabe que é isso que ele está fazendo com a gente. Que a gente não sabe que a gente tem ali embaixo, né? Embaixo dessa superfície, nós temos todo esse lamaçal confuso mesmo de coisas, de crenças e tudo mais. E então, o que a gente está vendo ali? A gente está vendo primeiro o que nós escolhemos antes, né? Aquilo que a gente escolheu acreditar. Então, a gente vê
as testemunhas daquilo que a gente resolveu acreditar, tá? Aquilo que a gente escolheu acreditar. Mas, quando a gente fala isso, às vezes fica parecendo que a gente é muito ou idiota ou déspota, né? Porque primeiro a gente escolhe alguma coisa e depois a gente olha para lá. Então, o que ele diz, gente? Que essa escolha aconteceu lá na diminuta e louca ideia, portanto, ela não é consciente. A gente continua escolhendo, né, o lamaçal, enquanto ele vai ajudando a gente a trazer isso que está escondido, né, lá atrás na mente, vem trazendo para cá, vem trazendo para o consciente, para que a gente possa olhar e entender que isso foi uma invenção, e aí depois a gente dispensa. Tá? Fala, Flora. Era mais ou menos isso? Estava difícil isso que você estava vendo? Sim, é porque eu estava entendendo também, quando a gente começa a ir voltar para dentro, como se tudo isso fosse uma resistência Isso. para a gente, os ataques, é tudo uma resistência para a gente conseguir olhar para dentro, o medo, né? Porque parece que essas sombras, elas ficam, a gente não, dificuldade de sentar e respirar e ficar, sentar um pouquinho com a gente em paz, e parece que a mente fica muito agitada e vem uma angústia, uma sensação, né, de tormento, parece, às vezes, Isso. né? Então, isso que me veio também. Mas isso tudo, e o que está lá fora, o que está lá fora está refletindo esse conteúdo. Aham, É isso isso? mesmo. Exatamente, mas você falou uma coisinha que eu não tinha falado, essa forma, né? Olha só, toda essa coisa que está abaixo da superfície, né? Toda essa coisa que está ali, que é uma ameaça constante, né? E tudo mais, a gente não quer olhar, a gente tem medo de olhar, tá? Porque é realmente ameaçador. Todo o arsenal de medos está aqui, né? Tudo fica meio confuso. Só que então, nesse mesmo trecho, ele fala assim: o Espírito Santo está junto de você. Ele faz um invólucro de segurança. Mas, e aí, o que ele diz? Ele diz: vem comigo que a gente vai olhar para isso e você vai ver que não tem nem densidade esse negócio, sabe? Não tem nada. A gente vai junto. Aí ele diz: só que quando a gente começa aí, na primeira escorregada que você vê, no primeiro medo que você encontra, você já tende a largar a mão do Espírito Santo, né? Você já tem, espera um pouco, eu vim até aqui, mas espera aí, eu não sei se eu confio nesse cara, porque, sabe como é, né? Então, vai que esse perigo aumente. E aí, é assim, ele fala, você vai segurar na mão dele e vai mais adiante. Mas você precisa da fé. Como que a gente confia no Espírito Santo? Primeiro, vamos lembrar, a gente não confia, tá? A gente não confia, por quê? Porque a voz do amor na nossa mente é muito ameaçadora para o ego, muito. A nossa identificação, né, com esse corpo, com essa personalidade, com essa experiência que a gente chama de vida, é praticamente total. Então, aí aquilo que ameaça, toda ameaça é uma ameaça de morte, tá? É que a gente precisa destrinchar isso muito, ficar conversando bastante tempo, que vocês vão concluir que é isso mesmo, né? Toda ameaça é uma ameaça de morte. Então, assim, a gente não confia nele. A gente tem que ir aos poucos, né? Ou como dizia meu sobrinho, devagar, ok? Se for muito depressa, a gente escapa, tá? Escapa por medo mesmo. E aí, veja, nós vamos avançando, né? Cada vez mais. Como que a gente vai avançando? Né? É sempre a mesma coisa? É sempre a mesma coisa. Só que o Jesus explica de muitas formas. Mas veja, a gente vai confiando nele quando a gente entende o conteúdo inteiro,
E não fica esperando, por exemplo, que os sinais fiquem verdes para a gente, mas a gente olha para as coisas à volta e vai lembrando devagar que quem produz essas coisas é aquela escolha, pelo limbo que está ali, né? Pelo medo. Então a gente vai devagar aceitando que tudo isso é uma que tudo que a gente está passando, né, e os problemas e toda a realidade, nosso sofrimento, o sofrimento de quem a gente gosta, tudo isso é uma fazeção da mente, tá? Lembra, criação só no céu. Aqui, né, no céu ou na unicidade perfeita, aqui a gente tem a fazeção, né? A gente faz as coisas. Então a gente olhou para o medo, acreditou nele, acredita nele, não adianta a gente. É que a gente fala no passado, é até legal a gente falar isso mesmo, gente. A gente fala o verbo no passado, né? A gente acreditou, a gente viu, a gente escolheu, tudo no passado, porque aí a gente vai acostumando com essa ideia. E eu estou falando acostumando com a ideia, tá? Que essa é uma dificuldade de muita gente, aliás, de todos nós, né? Tudo que a gente está vivendo já aconteceu, né? Ou seja, desde a diminuta e louca ideia, tem uma ideiazinha de separação é a responsável por eu ver a mim e ver vocês. Tá certo? Então, essa ideiazinha de separação, que mal aconteceu, acabou, é tudo que a gente tem revivido aqui. Né? Eu sei que isso é muito difícil para a gente engolir, né? Eu sei que é difícil de engolir esse negócio, né? Que o que a gente está vivendo é um passado, tá? Mas é assim, e a gente só vai acostumando com isso, ok? Nós vamos nos acostumando com essa ideia e devagar a gente vai aceitando, tá? Mas é isso que ele vai falando o tempo todo com a gente, tá bom? O tempo todo. Olha, não se preocupa, dá a mão para mim, deixa eu falar com você, deixa eu levar você. Vamos olhar para esse limbo, vamos olhar para essa coisa lamacenta que você fez e que ela na verdade nem existe, tá? Então tudo isso tem que ser aos poucos, ok? Alguém mais separou alguma coisa? Eu deixei umas coisinhas grifadas aqui, mas a gente... Bom, então vamos lá. Deixa eu só pegar. Rodrigo, não briga comigo, que o Rodrigo está dentro do meu computador, gente. Ó, a primeira frase, né, do parágrafo 1. Foi dito a ti que trouxesses as trevas à luz e a culpa à sanidade. E também te foi dito que o erro tem que ser corrigido em sua fonte. Vamos lá. É muito o que a gente faz normalmente, né? Em todos os nossos apelos aqui. A gente não falou? Esse mundo é muito real para nós, as coisas parecem realmente muito palpáveis, né? Tudo muito real e principalmente difícil, né? Ninguém procura um curso, quer dizer, não é que ninguém, mas normalmente a gente procura um curso em milagres quando a gente não aguenta mais muitas coisas, né? De tanto pensar. Às vezes a gente não tem uma vida tão ruim, mas a gente vê de outras pessoas e tal. Então, o que a gente faz normalmente? A gente pede para o céu, né, nos nossos apelos de reza e etc. E agora, como a gente fala com o Espírito Santo mais, né? Então a gente fala para ele: olha, veja, por favor, conserta meu celular, ou então arruma minha internet, ou então, sabe, cura a doença. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está tentando pegar a luz do céu, a gente está tentando pegar a luz e trazer para o objeto, né? Isso é o oposto do que ele pede para a gente. Ele está falando assim, ó, pega as suas coisas, né? Pega esse monte de coisa que você fez e traz para mim. Eu levo lá, tá? Vou pegar, ó, eu levo para ele, certo? Esse lógico, é tudo simbólico, mas o que quer dizer isso? E quer dizer assim, ó, me ajuda a ver como você vê, tá? É gostoso quando a gente aceita o Jesus como amigo, porque a gente vai falando isso, sabe, de igual para igual. Então a gente fala, me ajuda a ver como você vê, ou traz
traz a sua forma de interpretar o que significa esse celular para mim. Entende? Traz a sua forma de interpretar para o que significa este problema, esta doença, esse conflito, essa coisa, tá? Aí eu estou fazendo isso, eu estou pegando aqui a coisa e estou levando para lá, e não fazendo o movimento contrário, ok? E o que ele quer dizer com o erro tem que ser corrigido em sua fonte? Gente, parece, né, bem que no sistema de pensamento do ego, que é perfeito em toda a sua mirabolância e é bem, como fala, é bem coerente dentro do ponto, dentro daquilo que nós fizemos, é tudo muito coerente aqui. Então, só que então o que a gente faz? Assim como a gente pede pro Jesus para ele consertar o celular, a gente também faz isso. Olha, o meu problema é o meu celular quebrado. Tá? O meu problema está aqui. É este no mundo aqui. É isso aqui que é o meu problema. E aí ele está dizendo, ó, esse não é o seu problema, tá? O seu problema está na mente. O seu problema é lá, e é lá que tem que ser corrigido, ok? Então, o meu problema não é o meu celular quebrado, mas é o que isso representa para mim. Onde fica o problema, este problema para mim? Tá? Qual é o significado? Qual é a minha interpretação desse problema? Ok? Então, ele está dizendo de novo que tudo está na mente. Só um minuto. Vamos lá. Ó, vocês vão me interrompendo, tá? Que eu separei umas frasezinhas aqui, porque tem muita confusão quando a gente fala sobre isso em outras partes. No parágrafo 3, na linha 3, ele diz assim, ó, pois tu enviaste esses mensageiros para que te trouxessem isso de volta. Vejam, acabamos de falar, né? Mas mesmo assim não custa reforçar, tá? A gente escolheu, não de forma consciente, a gente escolheu o medo, a gente escolheu acreditar no medo. Aí, o que acontece? O que eu vejo ali fora? Eu vejo as testemunhas do que eu escolhi. E aí, é sempre bom reforçar o seguinte, muita gente me pergunta, o Espírito Santo traz coisas para a gente aqui, para a gente aprender? O Espírito Santo faz algumas coisas? Ele traz gente ou traz uma situação para a gente aprender? Não, tá? Não, essa linha deixa muito claro, deixa o coitado do Espírito Santo fora disso, tá bom? Tá? Ele não tem nada a ver com isso, ele não quer que a gente aprenda com dor jamais. Mas o que ele faz? Né? A escolha foi nossa. As testemunhas da nossa escolha tá aqui fora, né? A gente tá vendo ali fora. Só aí, o que ele faz? Ele ajuda a gente a reinterpretar. Ajuda a gente a assumir a responsabilidade, não culpa, tá bom? Assumir a responsabilidade pelas coisas todas. Aí, a gente, assumindo a responsabilidade, nós resgatamos o nosso poder, tá? Nós resgatamos, porque se eu sou responsável por isso, então eu posso ver se eu faço de outra forma, se eu interpreto de outra forma, se eu escolho agora o Jesus para me ajudar nesse ponto, ok? E aí, então, este é o meu poder. Se eu disser, olha, o Espírito Santo trouxe isso para mim, para eu aprender, ou o destino quis, ou as coisas só acontecem, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso. Acabou o meu poder, tá? Se for só as coisas acontecem, né? Vamos supor que os ateus também são muito interessantes porque eles acabam entendendo melhor a ideia do curso, assim, bem rapidinho, sabe? Bem rapidinho. Na verdade, eles não são ateus, né? Eles são mais agnósticos em relação a esse Deus que apresentaram para a gente. Mas, veja, se eu pensar que o Espírito Santo traz alguma coisa aqui para eu aprender, e que raios, né? Normalmente, nosso aprendizado é com dor, sabe? O que vai acontecendo de forma bem sutil?
eu vou aumentando o meu medo de Deus, tá? Eu mantendo o meu medo de Deus, eu aumento o medo, eu mantenho, reforço esse medo, ok? Bom, então, aí, vamos tirar esse negócio? Vamos lá, ó. A gente fez um mundo de formas separados, cuja matéria-prima é medo, né? Na verdade, medo, porque assim que a diminuta e louca ideia aconteceu, assim, a culpa, né, que trouxe isso, nossa, eu traí Deus, então essa foi a matéria-prima, o medo dessa punição. E por isso que a gente fica patinando, e essa é uma forma de falar, né? Nessa sessão que ele está falando, a gente patina ali no meio daquelas coisas e tem medo de olhar para isso, e aí ele vai dizendo para a gente, ó, não precisa ter esse medo, vamos comigo, né? Vamos comigo, vem devagar, a gente vai olhando junto, e você vai ver que a hora que você encarar mesmo esse negócio de frente, parece uma muralha, parece intransponível, mas na verdade não é nada. É que nem fumacinha, sabe? Não pode impedir ninguém de passar. E aí, quando a gente vai olhando para os medos e eles vão se desmanchando, tá? Aí eles vão, daí a gente vê a luz que está por trás, certo? Daí acabei de lembrar de uma coisa, gente. A gente começou a conversar no começo e eu acabei esquecendo. Ó, de lembrar vocês que a gente tem o congresso, né, nesse próximo final de semana, tá bom? É um congresso para a gente conversar sobre um curso em milagres. A minha palestra é no feriado, no dia 15, às 9h30 da manhã, e eu vou falar sobre a guerra contra a gente mesma, tá bom? A guerra contra a gente mesmo, que é o capítulo 23, ok? E o Rodrigo tinha deixado o link aqui no chat para quem quiser, né, ver melhor, tá bom? Mas, enfim, e eu lembrei disso por quê? Lembrei agora por quê? Porque lá no congresso, não nesse congresso no ano passado, mas no congresso internacional, que foi feito pelos estudantes da Bolívia, os assuntos foram sorteados, né? E eu caí com o assunto do desmanchar o medo. Inclusive, eu achei muita sacanagem, porque, na verdade, é tudo que a gente tem que fazer com esse livro, né? Então, todos os outros assuntos tinham que terminar no meu, né? Certo? Mas foi muito legal e esse desmanchar do medo assim, parece, né? Nossa, parece um caminho sem, né? É muita coisa para fazer, muita coisa. E, na verdade, é extremamente simples, né? A gente vai primeiro, aceitar que a gente tem muito medo, né? Depois a gente vai entender que ele só é uma grande ameaça porque a gente não olha para ele diretamente. E eu estou falando de medinho e de medão, tá bom? Tanto faz, pode ser um medinho pequeno, ok? E aí a gente vai olhando para eles e eles vão se desmanchando, tá? Eles vão se desmanchando por quê? Porque quando eu olho para ele diretamente, eu vejo que ele não pode fazer nada contra o Filho de Deus. Eu estou falando isso de uma forma muito simples, né? Parece que é simples, mas a gente, muitas vezes, um medinho pequeno, a gente tem que olhar muitas e muitas vezes, porque a crença na ameaça é muito forte, não é? Ninguém precisa nada, se vocês não falam nada, gente, eu vou falando sem parar. Ó, é mais gostoso quando... Amélia, Ui, por favor. isso que você comentou do que o Espírito Santo não gera nenhuma lição para a gente aprender aqui. Não. Então, eu posso entender que o Espírito Santo ele vai me ajudar a reinterpretar esse roteiro que já foi escrito, que eu já vim com esse Isso, roteiro lá do inconsciente. Então, isso. o Espírito Santo ele vai me ajudar a reinterpretar, digamos, a armadilha que eu É. escolhi para continuar acreditando nisso. Então, a reinterpretação, o perdão, vai tirando o poder desse roteiro, vai desmanchando esse roteiro. É isso? Exatamente, exatamente, Flora, tá? E a gente começa assim, nesse trajeto, né, com Jesus, entendeu? Nesse trajeto com o Espírito Santo. A gente começa reconhecendo que todos os medos são, na verdade,
é uma resistência que a gente tem, né, ao amor de Deus, tá? Então, todos eles não interessam, não interessam. Eu costumo dizer que só o de barata que não, que o resto tá tudo certo comigo, entendeu? Mas todos eles são, né? Todos são. Então, se eles são só a partir do momento em que eles têm este status, né, uma resistência ao amor de Deus, eu já começo, eu fico mais feliz, porque daí eu já posso falar, sabe, para o Jesus, olha, então tá, já entendi que isso daqui é uma resistência, então tá bom, então se me ajuda, tá? Depois, de novo, ele vai voltar outra vez, né, os medos voltam outra vez, as coisas voltam de novo, mas a gente vai fazendo sempre a mesma coisa. E cada um, e lógico que cada um tem uma forminha diferente, e aí fica um negócio meio, né, difícil, mas todos eles tendo o mesmo conteúdo facilita para a gente. Nesse sentido, né, o curso ajuda demais a gente a simplificar. É demais. Ele fala: olha, é só isso, é só medo. Aquilo que não é amor é medo. Ponto final. Então, qualquer coisa a gente deixa nesse status, tá? Vou ler aqui o chat, gente. Tem a Ana Maria. Supondo que eu consiga reconhecer que eu sou o fazedor de todas as feiuras, né, que eu vejo no mundo, mas eu admito que eu não dou conta, né, de consertar, então como é que eu faço? Eu dou para o Espírito Santo resolver? Certamente, Ana Maria, certamente. O problema é que a gente não confia nele, né? A gente acha que a gente... Bom, mas também tem todas as crenças envolvidas, todas as crenças. Assim, primeiro, a gente ouviu a vida inteira, faz a sua parte que Deus faz a dele, tá bom? E daí vem esse autor desse curso e fala assim, ó, você não tem que fazer nada. Ah, então a gente pira. Então, assim, como a gente acha que tem que resolver, né? Essa é outra questão muito importante, porque a gente fala assim, ó, eu não dou conta de tanta feiura. Estão acontecendo muitas tragédias à minha volta, sabe? E assim, as pessoas estão sofrendo e tal. Então, na realidade, que por sinal foi uma coisa que o Jesus falou para Ellen também, né? Ele falou isso para ela, acho que eu já falei isso com vocês, né? Ela brigou com ele uma vez muito feio e falou: escuta, se eu tenho que ajudar aquela pessoa, por que você não me fala tudo que eu tenho que fazer? Né? A totalidade, sabe? Se eu tenho que ajudar, eu quero ajudar, então fala para mim tudo que eu tenho que fazer. Aí ele respondeu: olha, se você pedir, se você se aquietar, né? Não foi com essas palavras, lógico, né? Mas se você se aquietar e se você pedir uma ajuda, né, para ver o seu irmão como ele realmente é, né? Ou seja, lembrar que ele é o Cristo e que todo sofrimento que eu estou vendo nele, na verdade, é um sofrimento baseado no meu conteúdo, tá? Sou eu que tenho esse conteúdo de sofrimento e crença, né? Crença no pecado, na dor, etc. Então, se eu pedir uma ajuda para vê-lo como ele realmente é, aí as palavras são simbólicas, lógico, né? Daí ele fala: os anjos de Deus vão te falar o que você tem que fazer e o que falar para ela, né? Para essa pessoa. Tudo isso é simbólico, né, gente? É porque ele vai, assim, a gente, sob orientação do Espírito Santo, a gente consegue, né, amenizar alguma coisa. Às vezes, que é o nosso problema, que é isso mesmo que a gente está falando, né? E que são as diferenças de níveis, né? Às vezes, tudo que a gente quer é ver uma pessoa que está passando fome e não passar fome mais, tá? Uma pessoa que está com uma dor física não ter essa dor física mais. Mas, eu também, todo mundo queria, né? O Espírito Santo também, tá bom? Só que, é assim, a escolha, né? A escolha inconsciente de cada um não dá para a gente resolver. E, assim, como que a gente pode fazer para ajudar a outra pessoa, né? Infelizmente, é muito esquisito falar isso, mas eu preciso falar. É cuidando de você, entendeu? É cuidando de você. Se você pensar no conteúdo inteiro desse curso, tá? Não pode escapar nada.
entende? Tem que ter o conteúdo inteiro, tem que ter a explicação inteira. A mente é uma só. Aparentemente, nós temos, nós temos muitas mentes e muito separado e tudo mais, mas é uma só. Então, eu posso pegar na mãozinha de vocês, né, de todo mundo, eu posso pegar na mãozinha e falar, olha, não põe a mão aqui, mas vocês vão pôr se vocês quiserem. Eu não tenho esse controle, tá? Eu não tenho como fazer isso. Então, quando eu volto para mim e cuido da minha paz, e aí eu consigo lembrar, em algum momento, mesmo que isso dure uma fração de segundos, mas eu consigo me lembrar de que vocês, cada um, né, é tão forte quanto eu, é tão poderoso quanto eu, aí eu já estou cuidando, tá? Gratidão, Ana Maria, gratidão a você também, tá? Mas assim, não tem como, porque como fala assim, a forma, né? A forma como acontecem as coisas é muito legal, porque eu sempre fui meio revoltosa, já falei isso para vocês, né? Então, inclusive, assim, politicamente falando, eu tinha uma posição e era briguenta, e aí tive uma gastrite, quase úlcera, e blá, 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 blá. Quando eu entendi, né? Quando eu entendi que, na verdade, né, o cuidado tem que ser comigo, isso daí também vai levando a gente para aquelas camadas que o Jesus vai falando. Ó, oh, presta atenção, querida. Ele fala, mas ele fala melhor comigo do que eu mesma, sabe? Mas ele fala assim, ó, presta atenção. Você não sabe para que serve coisa nenhuma. Você não sabe nada. Se você se puser nesta posição, que você não sabe nada, você confia em mim. Entende? Então é isso que vai acontecendo com a gente, né? A gente vai lembrando um pouquinho mais, e quando a gente não consegue lembrar, igual a Ana Maria falou, quando eu não lembro, você me lembra. Então, quando eu também não lembro, vocês me lembram. Porque é lógico que que eu estou falando com outras Maria Amélias, né? É óbvio, né, gente, tá? Que bando de Maria Amélia, entende? Então é lógico que eu estou falando, né, comigo mesma. Então, eu preciso dessa nossa troca aqui para eu poder aprender, não é? Então, a gente está junto, ok? A gente está sempre junto, lembrando um ao outro, porque não tem outro jeito. Que é muito legal da gente entender também. É que eu tenho mais uns pedacinhos parados ali, ó, mas é muito legal da gente entender uma coisa, que parece que, assim, parece não, né? Um curso em milagres é um curso de estudo, de autoestudo, né? Então a gente tem que estudar, eu com eu, tá certo? É eu mesma que tenho que ver isso. E aliás, antigamente eu achava que eu tinha que ensinar esse curso, não aí, mas o nego já pegou muito na minha orelha e já falou: não, eu só quero que você aprenda, não é nada disso que você está pensando, eu só quero que você aprenda. Mas aí, quando a gente fala assim, olha, a gente se reúne em grupo, né? A gente estuda em grupo, a gente faz as coisas em grupo, na verdade, sou eu com os outros eus, não é? Então continua sendo um autoestudo, tá? Continua sendo, ok? Deixa eu ver um negocinho aqui. Ô, Maria Amélia, eu queria perguntar uma Por coisinha. favor, vamos lá, Lúcia. Ajuda aí. Voltando um pouquinho na questão do roteiro, porque tudo isso que está sendo falado não deixa de ser o roteiro, né? O meu roteiro, que falando separadamente, o seu roteiro, o roteiro da pessoa que escolheu passar fome, mas é um roteiro, certo? Sim. E o meu projetor está lá, projetando o meu filme, o meu roteiro lá fora. Agora, esse roteiro eu vou construindo, quer dizer, o meu ego vai construindo no decorrer do caminho, ou não. Ele é determinista, isso me dá um pouco de aflição, para falar a verdade, porque... E desânimo, né? É, E desânimo. porque se é determinado, e eu fiz essa escolha lá, não sei quando, lá no lá, e aí eu queria entender um pouquinho mais sobre essa coisa, se puder me ajudar. Vamos lá, vamos ver se dá para resumir aqui, Lúcia. Eu tenho
Eu tenho vários vídeos gravados com o Carlos Dosualdo que a gente fala sobre isso, mas há pouquíssimos a gente disponibilizou ainda, né? Existe uma forma da gente pensar nisso, porque se não for desta forma, ela vai ficar muito confusa e a gente pode cair nisso que você caiu, nisso que você pensou, tá? Bom, se já está determinado, então, peraí, o que a gente está vivendo é um passado? É um passado, tá? Já foi. Mas existe uma forma da gente falar dos roteiros que algumas pessoas ficam um pouco confusas em relação a isso, mas você só pega a palavra e segue uma linha comigo, tá? Não é exatamente, pode não ser a palavra. Mas se a gente fala assim, ó, aconteceu uma ideia que na verdade não aconteceu nada no céu, essa ideia aconteceu fora do céu, tá? Fora, a gente chama de céu ou a unicidade perfeita, tá bom? Sim. Mas foi uma ideiazinha que se projetou, e ela se projetou de forma aleatória, pulverizada, tá? Assim, ó, por que eu sou a Marianela e você é a Lúcia? Por que tenho eu essa vidinha minha aqui e você tem a sua vidinha aí? Por que eu tenho os meus problemas e você os seus? Por nada, tá? Por nada, gente. Se nós não aceitarmos isso, que é aleatório, que as diferenças, elas não são realmente diferenças determinadas por ter uma, como é que fala? Porque se foi uma escolha individual, tá? Individual, nós vamos cair aonde? Na lei do karma, tá? Então, aqui, a gente tem a lei de causa e efeito? Tem, a gente vai fazendo. Mas, e aí, o que a gente vai pensar sobre os roteiros? Esse assunto é muito grande, eu não sei se fica claro para vocês. Se não ficar, a gente vai falando, né, em outros encontros também. Mas olha só, você não tem uma mudança de roteiro. Você tem a Lúcia, você não vai mudar para um outro roteiro, sabe? Mas, aliás, você não vai mudar para o seu roteiro, eu quero dizer, né? O seu roteiro. Mas você tem uma mudança de roteiro dentro da sua historinha aqui. Você tem uma mudança de roteiro, tá? Por quê? Nós só temos aqui, né? Duas maneiras ou dois guias, né? Um é o ódio, tá bom? E o outro é o amor, ou o perdão, tá? Um é ódio, o outro é perdão. Ódio é ódio, fim. Você pode escolher mais vezes ou menos vezes, mas a cada vez que a gente escolhe, ele é 100% ódio, ele não é um pouquinho menos, não tem 70% de ódio. Ódio é ódio. Assim como o amor também é amor. Então, conforme a gente vai fazendo esse caminho com o perdão, né? Sempre devagar, sempre. E quanto mais paciência que a gente tiver com a gente mesmo, melhor, né? Quanto mais paciência, mais rápido a gente anda, tá bom? Então, conforme isso vai acontecendo, eu vou mudando de roteiro. Eu já não preciso mais ter umas escolhas tão sacrificentas. Porém, é um pouco perigoso a gente falar isso, porque é assim, ó, eu tive uma aluna muito fofa, né? Faz um tempo já que eu não falo com ela, que ela falou assim: ah, bom, então se é assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou perdoando, porque, sabe, tudo que eu quero é me livrar desse mal-estar, dessa encrenca que eu tenho, né? Que era um problemão mesmo, né? Um problemão de relacionamento. Eu quero me livrar assim. É assim, ó, o seu perdão, o perdão que você faz, ele precisa ter um start, ele precisa ter uma motivação. Essa motivação não é para você se livrar daquela situação, daquele relacionamento. É para você ficar em paz, tá? Então, faz toda a diferença. Não vai adiantar. Se você quiser praticar, não, vou perdoar tudo, porque daí a minha vida vai ficar cor-de-rosa. Não vai adiantar, tá bom, gente? Não é assim.
ok? E mesmo porque esse não é o perdão verdadeiro, tá bom? O perdão verdadeiro é aquele que tem um start, que tem que ter a motivação para que você fique em paz. E assim, e também a gente precisa entender que tudo que a gente quer é ficar em paz. A gente não sabe disso, mas é isso que a gente quer, tá? Então, olha só, essa motivação, eu já vou, o start, ou o propósito, ou a meta do perdão é uma só. Ela não tem forma. A paz não tem forma. O que vai virar do seu relacionamento, da sua situação, etc., a gente não sabe. Tá? No caminho a gente vai vendo e vai escolhendo de novo, e vai perdoando mais, etc. Mas a motivação ou a meta disso tem que ser a paz. Por quê? Porque ela nem tem forma, tá? Então a gente não vai cair nessa armadilha do ego, ok? Lúcia, isso é muito extenso, mas melhorou um pouquinho? Não, melhora sim, sempre melhora, sempre, Que sempre. bom, então tá bom. Aí Obrigada. temos, imagina, eu que agradeço. Aqui tem um comentário da Ana Maria. Ó, meu ego tem uma pergunta. Se tudo isso aqui é uma grande ilusão e na verdade nós somos crianças de Deus, né? Ainda lá juntinho com o Pai, sonhando com essa louca ilusão, então qual é o propósito do Criador se não é experienciar aqui na vida? Ana, gente, isso é, na verdade, a base, né? Uma das bases de um curso em milagres, tá? Deus não tem nada a ver com esse mundo, ok? Ele não fez este mundo. Esse mundo foi feito, tá? A unicidade perfeita, a gente chama de céu, mas a unicidade perfeita, que ela pode ser chamada de não dualidade absoluta, e a gente não consegue entender o que seja isso, né? A gente não consegue experimentar, não tem nada a ver com essa experiência aqui, tá? Essa experiência é completamente à parte. Então, no céu, ou na unicidade perfeita, na não dualidade absoluta, a gente cria, a gente só cria. O que ele chama de criação ali no curso é extensão do amor. Não adianta a gente. Aliás, tem nesse trechinho aqui de hoje, né? De hoje, tem um pedacinho muito legal que ele fala. Nós só vamos, não sei se é nesse trechinho ou no anterior, mas é assim, ó, com o nosso currículo, com este curso, é a gente chegar até o ponto da gente aceitar o conhecimento. Né? Mas o conhecimento, ele não dá para chegar nesse currículo. Então, a gente vai chegar até o ponto onde a gente vai aceitar, né, que o conhecimento é de Deus e só em Deus nós temos o conhecimento. Ponto. Mas a gente só vai chegar até ali. Como chama ali? Como chama esse pontinho ali? Chama o mundo feliz do Espírito Santo, ou o mundo real, ok? Onde, nesse ponto, que não é um lugar, né, mas é um estado da mente, as coisas estarão exatamente como estão aqui. Mas a gente já não vai ver nenhum sofrimento. A gente já não vai ver, não na forma, né? Na forma tudo vai estar ali. Mas a gente já viu que é tudo, né, mesmo uma projeção da mente, que é tudo de mentirinha, então nada mais vai doer, ok? Mas é um estado da mente. Então, o propósito, o Deus não quer nenhuma experiência, a gente não experiencia nada aqui com qualquer propósito de Deus, ok? Isso precisa ficar muito claro, porque essa é uma das bases de um curso em milagres, certo? Porque, ó, veja, o que nós fazemos? O tempo todo, né? O tempo todo. A gente vai querendo melhorar as coisas aqui, né? Melhorar as coisas aqui, vai fazendo as coisas e investe, né? E ele vai dizendo para a gente nesse curso, em vários pontos, olha, tira o investimento, né? Tira o investimento daqui,
tá? Tira o investimento dessa ilusão sem sentido, né? Sem significado, ok? Veja bem, tira esse investimento, tira o investimento da ilusão, dessa coisa sem significado. Gente, de novo, devagar. Não dá para forçar. Se a gente forçar uma barra para falar, não, peraí, eu não sou um corpo, eu não faço mais nada disso, aí eu deixo, por exemplo, ou de fazer meus procedimentos, minha estética, né, e tal, eu vou cair num sentimento de sacrifício. Eu vou achar que o Deus está querendo que eu me sacrifique. Enquanto tiver alguma coisinha importante para a gente aqui, faz. Faz porque sua mente vai te cobrar, tá? E isso, muitas e muitas vezes, aliás, acho que não, total das vezes, 100% das vezes, você está num conflito, você quer, como já vi várias pessoas, não, eu quero estudar o curso, eu quero levar o curso a sério, eu quero fazer tudo o que está pedindo ali. Então, só que ele não vê o que está escrito nas entrelinhas. O respeito, a delicadeza do autor do curso, a gentileza dele em dizer para a gente, ó, se acredita nisso? Faz. Você acha que você precisa? Faz. Quando você realmente achar que não precisa, é natural, você deixa de fazer, você deixa de pegar, de se importar, etc, entendeu? É igualzinho quando a gente era criança. Quando a gente era criança ou adolescente, né? Algumas coisas são importantíssimas. Sem aquilo a gente não vive, sabe? Nossa Senhora, se não tiver alguma coisa, se não tiver isso, se não tiver aquilo, não dá. Depois, quando a gente fica um pouquinho mais velho, né? Aí você vai olhando para aquilo e fala, nossa, eu tinha muita necessidade desse negócio, olha que coisa, né? Por insegurança, por medo, por qualquer coisa. Aí hoje não significa mais nada. Então, a gente vai deixando naturalmente, tá? De dar importância para alguma coisa. Aí você larga. Porque senão o senso de sacrifício vai ser cobrado, a sua mente entra em conflito, e você em conflito, que você pode até não estar ciente desse conflito, mas você em conflito vive no inferno. Tá? Não tem jeito. E a gente tem muitos conflitos já, então vamos, sabe, vamos olhando para eles devagar. Ó, a gente tem mais uns minutinhos, deixa eu ver se eu separei alguma coisa aqui. Isso aqui a gente já falou. Aqui. Ó, no parágrafo 4, mas a gente já falou disso aqui também, tá? No parágrafo 4, na linha, nas sentenças 6 e 7. Os olhos do corpo nunca olharão para essa coisa de medo que a gente fez, tá? No entanto, eles verão o que ela dita, ok? Então, os olhos do corpo acabam vendo, assim, vendo toda a testemunha, né, que a gente tem dessa escolha lá. No comecinho do parágrafo 5, o corpo permanecerá como mensageiro da culpa e agirá conforme a sua direção, enquanto acreditares que a culpa é real. O corpo, segundo esse autor aqui, né, o corpo, ele não faz nada, não pensa nada, não sente nada, mas ele obedece a qual guia a gente escolheu. Tá? Então, o corpo, enquanto a gente acredita na culpa, ele vai testemunhando, vai botando as testemunhas para a gente aqui perto, com os sentidos que ele tem, ok? Deixa eu ver o que mais que eu pus aqui. Ele fala assim, ó, esse bloco, no parágrafo 7, né, o bloco de nuvens, né, que é esse limbo de medo, né, que a gente fez, parece, né, uma coisa sólida, mas não é. Então, na linha 3, ele fala assim, figuras destacam-se e movimentam-se, ações aparentam ser reais e formas aparecem e variam do belo ao grotesco. E para frente e para trás elas vão
né? Enquanto quiseres infantilmente brincar de faz de conta. De vez em quando ele é muito chato, né? Vamos lá. O parágrafo 9 aqui. Esse mundo de luz que está abaixo desse limbo, abaixo dessa muralha que é feita de fumaça, mas que a gente não consegue ver. Esse mundo de luz, esse círculo de resplendor radiante é o mundo real, onde a culpa se encontra com o perdão. Né? Ali a gente está vendo toda a projeção de culpa, só que o perdão está presente. Então a gente já sabe que é só uma projeção. Aqui, na sentença 3, tu és perdoado, pois perdoaste todas as pessoas. Eu só estou pondo aqui que eu destaquei, tá? E, na verdade, o parágrafo 10 foi o que a menina apontou para mim, tá bom? Que esse é o problema grande dela. Aí ela fala assim, como assim? Então ele diz aqui, ó, no entanto, mesmo o perdão não é o fim. O perdão de fato faz com que tudo seja belo, mas ele não cria. Então a interpretação que a gente tem quando a gente perdoa, tá? É a interpretação do Espírito Santo. Então, tudo fica belo, porque a gente só pensa assim, puxa, é só uma expressão de medo, mas isso não é nada, tá? Então, nesse sentido, se vocês pensarem em alguma coisa, pode ser muito pequenininha, que vocês têm certeza de que já perdoaram, pensa nessa coisa agora e só sente, vê como é gostoso. É muito gostoso quando a gente olha para lembra, né? A gente lembra de alguma coisa que foi pesado, que foi dolorido, e aí de repente a gente olha e não é nada mais, né? Não é mais nada, não tem mais significado, não tem mais nada. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. E é mais ou menos isso que ele está falando também aqui nesses últimos parágrafos. Certinho? Ó, falei mais que o Homem da Cobra hoje, hein? Tá? Então, aí, a Rafaela, verdade, né, Rafaela? Tá? Tudo certo, meninos? Então, assim, ó, nosso tempinho acabou aqui, e se vocês tiverem algumas coisas ou anotarem algumas coisas, a gente volta nesses assuntos, a gente volta nessa mesma parte, tá bom? Pode escrever para mim lá ou no Telegram ou no WhatsApp, e a gente volta e a gente fala mais sobre isso, ok? Muito, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui. Muitíssimo obrigada e até daqui 15 dias. Certinho? Obrigada, Maria Amélia. Obrigada, Obrigada. gente. Gratidão, Obrigado, Maria viu? Beijo Boa no noite. coração. Maria Amélia. Gratidão a Boa todos. noite. Tá? Boa noite aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.